Mas eu quero falar hoje sobre uma vida saudável, mas a vida espiritual. A gente se preocupa, e não digo que não deve preocupar, deve também, é óbvio, porque é o templo do Espírito Santo. Mas a gente esquece da vida espiritual. A gente esquece. A gente está muito focado no físico e esquece do espírito. E eu gostaria de falar hoje sobre uma vida saudável espiritual. Hoje eu quero dar as receitas. Hoje eu sou o nutricionista espiritual e eu vou falar aqui o que você deve comer ao levantar, o que você deve comer no almoço, o que você deve comer à tarde, à noite e à ceia antes de dormir. Vou dar a receita para você ter uma vida saudável, mas eu estou falando de vida espiritual. Para isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Tessalonicenses capítulo 5. Abre aí. Tessalonicenses capítulo 5, nós vamos ler do versículo 16 até o 24. E depois você deixa a sua Bíblia aberta. Tá bom? Deixa aberta em cima do colo que nós vamos acompanhar durante o tempo todo. Tá bom? Então nós vamos, deixa a Bíblia em cima do colo aberto. Todo já achou? E vamos ler todos juntos, mas nós vamos ler pelo texto que está lá na transparência, lá na projeção. Nós vamos pegar o hábito de ler a Bíblia todo mundo junto. Depois, mas deixa a Bíblia aberta em cima do seu colo. Está preparado? Todo mundo lendo junto? Então vamos lá. 5, do 16 ao 24. Todo mundo comigo, vamos lá. Regozijai-vos sempre. Não, está fraco. De novo. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia! Senhor Jesus, pedimos agora que esta palavra verdadeiramente possa ser gravada nos nossos corações. Nós queremos entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Por isso nós suplicamos agora que o Teu Espírito Santo esteja realmente agindo no coração de cada pessoa que aqui chegou nessa noite e também de cada pessoa que está nos acompanhando pela internet. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Muitas pessoas hoje, voltando a falar fisicamente, não vivem, sobrevivem. Por quê? Não se alimenta bem, não são felizes, não tem paz, não está satisfeito com o trabalho, não está satisfeito com o casamento, não está satisfeito com os filhos, não está satisfeito com nada. Então, isso não é viver, é sobreviver. Conforme eu falei esses dias aqui, acho que foi ontem, sei lá que dia que eu falei, vai empurrando com a barriga. Mas Deus não nos chamou para sobreviver, nos chamou para viver. Ele falou que nos daria uma vida abundância.
E nós precisamos aprender a viver a vida, para não ficar transparecendo que estamos sobrevivendo. Então nós temos que aprender, até viver nós temos que aprender. Quando você está preocupado com o seu físico, por que você vai no endocrinologista? Por que você vai no nutricionista? Por que você pega um personal trainer? Por que você vai numa academia? Porque você quer aprender como colocar o seu físico de uma forma bacana, é ou não é? Espiritualmente é a mesma coisa. Nós precisamos aprender a ter uma vida espiritual saudável. E a primeira recomendação que nós lemos aqui hoje, qual que foi? Regozijai-vos, versículo 16, regozijai-vos. Outra tradução diz: alegrai-vos sempre. Nós precisamos ter uma vida de alegria, mesmo porque o fruto do Espírito é amor, depois vem amor e amor, alegria. Quem tem o Espírito Santo é alegre, irmãos. Não tem jeito da pessoa falar que tem o Espírito Santo e ser triste, azedo, amargo, ranzinzo, chato, insuportável. Você conhece gente assim ou não? Aqui na igreja não tem, graças a Deus. Aqui, todo mundo aqui é sorridente, olha que beleza. Eu só não posso ver porque está de máscara, mas Deus está vendo. Deus está vendo o sorriso de vocês. Então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos aprender é ser alegres, estar contente. Pastor, mas você não sabe o que acontece na minha vida. Você não sabe a vida que eu levo, a mulher que eu tenho. Um dia, uma pessoa chegou para mim e falou assim: a minha mulher não é a partirinha. Você não conhece a partirinha? A minha mulher não é a partirinha, pastor. Você quer o quê? Irmãos, a sua mulher é aquela que você escolheu fazer o quê? Foi você que escolheu, ninguém obrigou. É verdade ou não é? Foi você que escolheu? Então segura a onda aí. O importante é você estar alegre, feliz, sempre, independente da circunstância. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então até os momentos que aparentemente não são tão agradáveis, nós temos que nos alegrar. Vamos nos alegrar sempre. A alegria faz bem para a nossa alma, faz bem para o nosso espírito. A alegria fortalece o nosso espírito. Vamos nos alegrar. Vamos provocar motivo para nos alegrar. Vamos ser felizes. Não vamos ficar focando as coisas que nos entristecem. Nós temos uma dificuldade muito grande. A gente gosta de focar as coisas que nos entristecem. E as coisas que nos promovem alegria, a gente passa muito rapidamente. Então, a primeira dica de Deus hoje para você ter uma vida espiritual saudável é: alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre. Então agora está alegre. Todo mundo está alegre? Todo mundo está feliz? Todo mundo quer cantar? Segunda coisa que diz lá no versículo 17. O que diz, irmãos? O que diz lá? Orar sem cessar. O que quer dizer isso? Você tem que ficar 24 horas por dia de joelho, com o olho fechado, orando. Não pode parar para ir no banheiro, para almoçar. É isso?
é estar em oração. O que é oração, irmãos? Eu sempre falo aqui, a oração é o nosso elo de ligação com Deus, é a nossa comunhão com Deus. Nós temos que estar ligados com Deus 24 horas por dia. Certa ocasião nós tivemos uma pecinha aqui na igreja, eu não lembro quem que foi que apresentou, era lá embaixo ainda, que era uma família e Jesus estava lá no meio. E aí de repente o cara ia fazer alguma coisa, Jesus sempre atrás. O que ele fazia? Jesus estava atrás e tal, né? Aí ele ia fazer um negócio lá e ele olhava, falava: Jesus, aqui você não pode não, hein? Fica aí. Punha Jesus lá e ia lá fazer a coisa errada, né? Aí Jesus vinha atrás. Não, Jesus, aqui não. Muitas vezes a gente faz isso. Na hora que nós rompemos a nossa ligação de comunhão, nós estamos colocando Jesus num canto da parede para poder fazer as coisas erradas. Sempre que nós estamos fazendo as coisas erradas, ilícitas, desonestas, desagradáveis, pensamentos maus, a pastora falou ontem aqui, não foi, sobre pensamentos maus na ministração, nós estamos rompendo a nossa ligação, e o objetivo de Deus é que nós possamos estar numa comunhão com Ele a cada instante. Você está dirigindo seu automóvel, você pode estar orando. Você está em casa fazendo um serviço lá, né? Colocando um negócio na parede que a mulher pediu, arrumando o telhado que está com a telha quebrada, fazendo. Você pode estar orando. Obrigado, Jesus, porque eu tenho um telhado para consertar. Não xingando, reclamando, né? Tem gente que faz as coisas, mas faz bufando. Caramba, tem que fazer o negócio lá, né? Não, vai glorificando. Tem muitas pessoas que só optam por este orar sem cessar, por esta comunhão permanente, sabe quando? Na hora que está na pior, na hora que está passando por uma situação muito difícil, ou uma enfermidade terrível, ou algo está realmente tremendamente complicado na sua vida. Aí a pessoa busca Deus, faz voto, faz propósito, ora, e ouve mensagem o dia inteiro, ouve louvor o dia inteiro, né? E vem na igreja, não falta, vem na oração da manhã, da tarde, da noite, e quando não tem ele vem também, é aquela alegria, porque está precisando. Aí de repente a coisa volta ao normal. É verdade ou não é, irmãos? Então nós precisamos estar em constante oração. Em Atos capítulo 12, versículo 5, diz o seguinte: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, tinha sido preso por Herodes, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja estava em incessante oração. A pastora, uma vez a 2 vezes por ano, ela faz aqui um relógio de oração. E aí ela faz ali uma escala e põe de 15 em 15 minutos, e aí vai um orando, o outro orando, né? É gostoso participar disso, não é, irmãos? Fala a verdade. Oh, chegou minha hora, vou orar 15 minutos e tal. Isso aí devia ser uma prática diária na nossa vida. A gente devia ter um relógio constante. Todo dia da 12h15 sou eu. E da 12h15 a 12h30, aí é o Rafa. E da 12h30 a 12h45 é o Márcio. Entendeu? Devia ter um relógio constante aqui. Você tem uma hora. A igreja deveria estar em constante oração pela igreja. É isso que Deus quer. Amém? Versículo 18, diz o que, irmãos? O que diz? O que diz, irmãos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Agradeça por tudo, mas pelos momentos ruins também. Se é tudo, é tudo. Você sabe que nós somos peritos em pedir, né? Você pode ver. A gente faz reunião de oração. Se você for fazer uma análise na oração de cada um, começa assim: Senhor Jesus, eu te agradeço por estar aqui, pela vida, pela saúde, e eu gostaria de te pedir. Aí começa a relação dos pedidos.
pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha avó, pelo meu cunhado, pela igreja, pelo pastor, pelo não sei quem, quero pedir. E eu quero pedir mais, Senhor, pelo meu trabalho. E eu quero pedir. Então, quando você faz como é que fala? Uma análise, né? Da oração, você vê que você agradeceu em 30 segundos, depois ficou 10 minutos pedindo. A nossa oração normalmente é assim. Eu estou falando mentira ou é verdade? Hã? E pede, boca mole para pedir, né? A gente pede. A Bíblia diz que nós temos que pedir, mas fala que nós temos que dar graças em tudo. Dar graças em tudo. Tudo é razão para nós darmos graças. Por quê? Porque em tudo Deus tem um propósito. Às vezes nós não entendemos o propósito de Deus. Deus, quando José do Egito tinha 17 anos, chamou e revelou para ele que ele ia ser um grande governador. 17 anos. E ele foi ser governador, sabe com quantos anos? Com 40, 23 anos depois. E durante esse período, o que aconteceu? Foi vendido como escravo, foi caluniado pela mulher de Potifar, foi preso, mas ele estava sempre fiel a Deus, porque a promessa de Deus se cumpre na vida do seu filho. A promessa. Então, às vezes até estamos passando por um momento não tão agradável, mas Deus tem um propósito naquilo, irmãos, e nós temos que agradecer, porque se ele não tivesse sido vendido para o Egito como escravo, ele nunca iria para o Egito. Aí sabe o que ia acontecer? Iria vir os 7 anos de fome aqui na terra, onde ele estava, e não ia ter onde buscar. Porque ele que tinha a revelação, que tinha que guardar muito alimento nos 7 anos de fartura. E ele fez isso lá no Egito. Então às vezes é necessário que passemos por momentos não tão agradáveis aos nossos olhos, mas Deus tem um propósito e nós temos que agradecer por tudo. Agradeça. Não só pelas coisas boas. Agradeça pelo marido, não que o marido seja ruim, né? Mas agradeça pela esposa, agradeça pelos filhos. Às vezes os filhos não são lá bem aquilo que a gente gostaria que fosse, mas são filhos e estão aí. Amém, irmãos? Agradeça pelo trabalho que você tanto pediu, hoje você não está contente lá, mas agradeça, é dali que sai o teu sustento. Agradeça pela tua igreja, não critique ela não. Agradeça pelo teu pastor, seja grato a Deus por ele. Agradeça por aquela igreja que um dia te acolheu, lá atrás, quando você precisava tanto e estava passando por uma situação de extrema miséria espiritual, e alguém te acolheu. Agradeça. Vamos agradecer, irmãos, vamos ser mais gratos. Nós vamos ter aqui o culto de ação de graças. Quando é que vai ser, pastora? 12 de dezembro, culto de ação de graças. A gente vai vir, não, virá. A gente virá? Nós viremos, obrigado. Nós viremos só para agradecer. 12 de dezembro, por esse ano. Foi um ano fácil? Não foi. Foi um ano complicado, hein? Negócio dessa pandemia aí, Deus do céu, né? O ano complicado, né? Ninguém explicou esse negócio até agora. Cada um fala uma coisa. Mas graças a Deus nós estamos vivos, estamos aqui, irmãos. Nós estamos em pé. Aleluia. E estamos todo mundo mais gordinho. Eu estava falando com uma pessoa no culto aqui, aí alguém falou assim, essa pandemia, né? Aí alguém chegou e falou assim, pandemia vem de urso panda que come 24 horas por dia, né? É o que a gente fazia, ficou preso em casa, ficou comendo, todo mundo, graças a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Vamos agradecer. 12 de dezembro, culto de ação de graças aqui na igreja. Vamos continuar então. Versículo 19 diz o quê? Mas todo mundo forte, bem junto, vamos lá, está escrito ali, está fácil para ler. Não extingais. O que quer dizer extinguir? Extinguir quer dizer apagar, destruir,
aniquilar. Não destrua o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem gera em nós o poder necessário para que possamos vencer as tribulações e as adversidades da vida. Ele é uma chama que está acesa dentro de nós, e esta chama não pode apagar. Essa chama não pode apagar. E quem apaga, muitas vezes, somos nós. Somos nós. O Espírito Santo em nós é aquele que nos capacita para que possamos usar os dons espirituais para um ministério eficaz de uma vida abundante em Cristo Jesus. O Espírito Santo é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus em nosso coração, que guia as nossas vidas. E muitas vezes, irmãos, nós apagamos esse fogo com o nosso jeito de ser, com as nossas atitudes, com a nossa frieza, com a nossa indiferença, com a nossa má vontade, com a nossa indisposição, com o nosso conformismo, com a nossa preguiça. Oh, preguiça, hein? Ai, que preguiça. Ah, não vou na igreja hoje, estou com muita preguiça. Deus fica feliz com isso, irmãos. Deus fica feliz quando você não vem na igreja porque você está com preguiça. Meu Deus do céu. Lá em Efésios 5,18 diz assim: não vos embriagueis com vinho, o qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós temos que realmente, nos encher com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai gerar em nós uma vida extremamente saudável, espiritual, uma vida espiritual saudável. Não vamos apagar o Espírito Santo, não. Versículo 20 fala o quê? De novo, não, alto. Mais uma vez, não. Irmãos, a profecia é sem dúvida somente através da palavra ministrada pelos ministros de Deus constituídos, baseados e fundamentados na palavra de Deus. Aqui está as profecias. Não desprezeis as profecias. Profecia, o que é profecia? É algo que Deus ilumina o seu servo para que leve ao povo a mensagem que Deus quer falar ao povo. Então ele usa o profeta. Mas hoje ele usa o profeta, mas tem um fundamento nisso, que é a palavra de Deus. Falei ontem na mensagem: meu povo perece por falta de conhecimento, por estar desprezando as profecias. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, por desprezar as profecias. A gente despreza aquilo que é o nosso guia. Hoje existe Waze, GPS, mas quando eu casei, há 40 e tralalá anos atrás, 42 anos atrás, não tinha esse negócio. Aliás, não tinha celular, computador, não tinha nada desse negócio. E eu comecei a trabalhar com um show. E cada show num determinado lugar e tal. E eu precisava ir para São Paulo, nos lugares que eu nunca ouvi falar. Então eu comprei um guia 4 rodas, com as folhas amarelas, grosso desse tanto assim. Quem lembra desse guia 4 rodas? Deixa eu ver. Ah, muita gente, né? E aquele ali era o livro de cabeceira meu do lado do meu banco. Eu não abria a mão dele. Eu precisava num tal lugar, eu abria na página tal e ia seguindo e olhava. Agora vira à direita. O guia não fala se é contramão, se não é, né? Às vezes
o guia mandava virar à direita, mas aí eu olhava lá, a sinalização era contramão. Falava, opa, então vou ter que dar volta em mais um quarteirão. E eu ficava com aquele guia. Entrava em cada pimboca. Uma vez me contrataram para fazer um show num bairro em São Paulo chamado Grajaú, não sei se vocês conhecem. E normalmente a gente ia em Pinheiros, Perdizes, né? Bairros mais nobres assim, e Grajaú é um bairro mais simples um pouquinho. E de repente, eu fui embora, daqui a pouco eu fui saindo do mundo. Passei por onde Judas perdeu as botas. E continua reto. Eu falei, mas não é possível. E eu com o guia lá, lembra disso? Daqui a pouco começou a cair o buraco, entra no buraco. Eu falei, Jesus. Aí eu olhava a placa da rua, olhava o guia. Eu falava, não é possível. Aí eu comecei a olhar o nível das casinhas. Tudo casa muito simples, um povo muito, muito humilde, muito simples mesmo. Todo mundo na rua, aquela loucura toda, né? Eu falei, eu acho que o endereço deve estar errado. Não é possível ser aqui, né? A gente cobrava mais ou menos caro para fazer um show de mágica e de repente, e vai afundando. Daqui a pouco lá embaixo tinha uma represa imensa. Eu falei, só falta esse guia mandar eu entrar dentro da água agora, porque não é possível, né? E eu comecei a ficar preocupado. Minha esposa, minhas filhas falaram assim, pai, será que aqui é o lugar mesmo? Eu falei, está aqui no guia. Daqui a pouco chegamos na rua. Chegamos na rua, fomos até o número. Era uma casa muito simples. Era uma moça que morava lá e ela era cabeleireira e ela trabalhava na Zona Sul, lá no lado de Moema, aquelas onde a gente ia sempre. E ela contratou o filho dela. E eu fiquei preocupado. Mas aí foi bom, irmão. Foi uma das melhores apresentações que eu fiz. Que a gente tinha que subir uma escadinha assim, fizemos em cima da laje. Em cima da laje. E a criançada toda já foi ajudando. Coisa que quando a gente vai em bairro nobre, ninguém põe a mão. Lá, o povo todo ajudou. Montou, sentou. Só de estar montando o som e montando as coisas, o povo já estava aplaudindo e gritando. Eu falei, Jesus, se na caminho tem gente, que dirá na festa, como diz meu amigo Paulo lá de Campinas. Mas por que eu estou contando isso? Porque eu fui baseado no guia e cheguei no lugar certo. Às vezes a gente lê ou a gente ouve a profecia de Deus e a gente não quer concordar. A gente fala, acho que não é bem assim não, hein? Acho que não é bem assim não. Mas vai firme que você chega lá. Continua, não despreze a profecia. Não coloque de lado as profecias de Deus. Se o pastor está aqui, não é o pastor que está falando, é Deus que está falando através da vida do pastor. Por isso que nós oramos toda vez antes de subir aqui, para que não sejamos nós, mas que seja o Espírito Santo de Deus falando através das nossas vidas. Não despreze as profecias. Não venha aqui para ouvir o homem pastor Bertone falar, mas vem aqui para ouvir Deus falar. Você vai voltar realmente alimentado e fortalecido espiritualmente. Amém? Vamos continuar, o versículo 21, o que diz lá? Examinai. Eu não sei quem está lendo, quem não está, porque tem máscara, mas eu acho que ninguém está lendo, não estou ouvindo. De novo, vamos lá. Examinai. Você entendeu, irmãos? É outra dica divina. Examine tudo, retenha o que é bom. É isso que nós temos que fazer. Hoje em dia, existe milhares de denominações, cada um com um jeito de ser, com um jeito de pensar. Cada pastor pensa de um jeito. Um acha que tem que atualizar a Bíblia, o outro acha que não tem que atualizar a Bíblia, dá um rolo lascado. Cada um tem um jeito de pensar. Examine tudo, irmão. Não é proibido você ver nada. Você pode ver o que você quiser, mas você tem que reter aquilo que é bom. E como vamos saber o que é bom e o que não é bom? Atentando para a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser fundamentado na palavra de Deus, os nossos ensinamentos. Examine tudo. Você pode examinar, você pode ouvir, você pode ver, mas você tem que reter o que é bom. Para isso nós precisamos fazer um exercício.
porque a nossa tendência é reter o errado. Hoje fui tomar um café com as minhas filhas e de repente eu lembrei de uma piadinha que eu ouvi quando eu era garoto. Uma piadinha que não é muito saudável. Né? Mas antes de eu ser adotado, né? Na década de 60 eu ouvi aquela piadinha quando eu era garoto. Uma piadinha meia feia, mas ficou gravado. A tendência, não é feia? Mas é feia. Não é tão feia, mas é feia. As coisas erradas a gente grava com facilidade, mas a Bíblia manda você fazer ao contrário. Ouça tudo, ouça o que todo mundo tem a dizer, e você retém depois aquilo que é bom. Que é bom. O que é bom? Bom é o que está escrito na palavra de Deus. Vamos para os 22. O que diz o versículo 22? Vamos ler todo mundo junto. Versículo 22. De novo, abstende-vos de... É outra dica para termos a nossa vida espiritual saudável, irmãos. Se é aparência do mal, eu não quero para a minha vida. Não quero. É aparência do mal. Eu falo muito isso com as minhas filhas. Cuidado. Cuidado com a aparência do mal. Muito cuidado. Cuidado com quem você anda, né? Eu posso ter uma boa intenção e eu vou evangelizar no baile do carnaval. Aí se alguém vê eu lá dentro do baile do carnaval, eles vão pensar, olha que pastor maravilhoso, ele está vindo evangelizar o povo. Eles vão falar isso? O que eles vão falar? Ô pastor, ó, brincadeira, onde já se viu o pastor no carnaval? É a aparência do mal, não é um lugar para mim, então não vou, não é bom. Então a gente tem que fazer uma análise, irmãos. Para isso a gente tem que ter o Espírito Santo, não pode extinguir o Espírito. Você tem que saber como você se comporta, como você se veste, onde você anda e o que você faz. Porque nós somos escolhidos de Deus. Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo e fazer a diferença. Nós não podemos realmente nos envolver, às vezes nem estamos envolvidos, mas nós estamos no lugar errado, nós estamos com pessoas erradas. Se eu não tenho nada contra, pelo amor de Deus, mas se eu começar a andar com um monte de travestis, por exemplo, né? Não tem nada de errado, eu posso andar com um pegado no meu braço do outro lado, eu não vou deixar de ser eu. Mas eu estou com uma turma lá, vai, tudo de peruca, maquiado, aquela festa, né? Eu tenho certeza, eu tenho convicção da minha postura, da minha posição, mas as pessoas que passarem e ver eu naquele meio vão falar o que, irmãos? Pastor, olha lá o pastor, é ou não é? Vão falar ou não, meus irmãos? Então eu não devo, eu tenho que ter compaixão, misericórdia, evangelizar, testemunhar, mas eu tenho que ter uma postura. Nós temos que tomar cuidado com a aparência do mal. A Bíblia diz que nós temos que fazer o quê? O versículo tem lá? Como é que diz lá? Você tirou o versículo lá, Pedrão? Põe lá. Abstende-vos de toda aparência do mal, diz aqui. Abstende-vos de toda aparência do mal. Sai fora de toda aparência do mal. Amém? Vou terminar então. Para terminar, o versículo 23 e 24. Põe lá, Pedro, só para nós terminar. O versículo 23 e 24. E vamos ler. Dá para ler daí todo mundo junto? E o mesmo Deus, todo mundo junto. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis,
para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus quer que você esteja com a tua vida santificada, com a sua vida espiritual perfeita, para que quando Ele voltar para arrebatar a sua igreja, você possa fazer parte dessa turma e não ficar aqui. Fiel é aquele que está falando isso para você, o qual vai fazer com que você também seja fiel, se você seguir estes princípios que Ele deixou na sua palavra. Você entendeu, irmãos? Quem entendeu, diga um amém, um glória a Deus aí, deixa eu ver. Diga um aleluia, um glória a Deus, amém. Então vamos ficar em pé e vamos orar para encerrar, que o tempo vai embora. Baixa a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, eu te agradeço de todo o coração, porque nesta noite o Senhor falou conosco de uma maneira maravilhosa, como termos uma vida espiritual saudável. E que verdadeiramente nós possamos ter este trecho da tua palavra gravado nos nossos corações e colocar em prática, versículo a versículo do qual nós compartilhamos nessa noite. Senhor Jesus, eu intercedo por cada pessoa que chegou aqui, eu intercedo por cada pessoa que assistiu-nos ou participou do culto à distância pela internet, pelo YouTube, o Facebook, que o teu Espírito Santo esteja agora fazendo com que possamos digerir estas palavras e elas se transformarem em energia e em vida em cada um de nós. Muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio e pela oportunidade que temos de meditar na tua palavra, no nome de Jesus Cristo, amém. Pode aplaudir ao Senhor?